Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê. E vocês sabem que de vez em quando eu mudo o ambiente da gravação para levar vocês para acompanhar algumas empresas em Teresópolis e descobrir alguns segredos, dar algumas dicas para vocês. E hoje vou começar o programa falando sobre como você sabe o valor do seu automóvel. A gente tem dúvida, né? A gente não sabe se a gente escuta a dica do vizinho, se a gente olha a tabela FIPE, se a gente leva direto a uma loja. Então, estou aqui e vou mostrar para você como você identifica o seu veículo na tabela FIPE com a Natália da Quanto Automóveis. Ó, fica aí que eu vou mostrar agora para vocês a tela da tabela FIPE. Natália, muito prazer ter você conosco novamente. Hoje a gente vai abordar assuntos de dúvidas de clientes, né? Vamos, hoje a gente vai ajudar essa galera que está assistindo a gente aí, tirar algumas dúvidas, quem está pretendendo comprar, vender, para fazer isso de uma forma mais segura, Sim. né? Passar essa informação para a galera que eles merecem. Acho que as pessoas sempre ficam na dúvida em olhar a tabela FIPE e tem várias opções, tem muitas informações. Como que, de cara, eu vou te perguntar isso. Como que a pessoa consegue identificar o seu veículo corretamente? Qual a informação mais importante que ele precisa preencher na tabela FIPE para poder localizar o veículo? Então, para ver corretamente, a gente pega o documento do carro, já que hoje, né, o mesmo carro ele pode ter várias versões. Você vai comprar um Audi, você tem Sportback, você tem ele sedã, a gente tem ele algumas versões diferenciadas, com teto, sem teto, e isso tudo vai influenciar Sim. também no modelo do carro, né? Então, o que acontece? Hoje, na hora que as pessoas vão comprar, elas ficam muito atentas à tabela FIPE, né? Às vezes se perdem um pouquinho na versão do carro. Já teve cliente aqui, não, porque eu comprei esse carro, mas na verdade era outro, acabou pagando um pouco mais caro. Então, são essas desinformações que a gente quer trazer aí, tirar dos nossos clientes, nossos parceiros, né? Pra gente trazer uma informação que possa estar agregando valor para eles. Sim. É fácil essa busca na tabela FIPE, então? Fácil, fácil. E hoje, na realidade, assim, alguns órgãos, né, utilizam a tabela FIPE. Só que hoje, o que eu queria falar, né? Às vezes as pessoas, elas ficam o seguinte, elas vão adquirir um veículo, tá? Vou mostrar depois daqui um exemplo. E aí o veículo, ele custa, vamos botar que ele vai comprar um veículo de 100 mil reais, tá? Ele vai comprar um Virtus de 100 mil reais, vamos colocar aí. E aí ele vai olhar aquele carro, o carro tem uma quilometragem legal, a tabela do carro é 95, mas o carro tá 100, tá? Sendo vendido na loja. Aquele carro ali, ele é um carro 2021, só que é um carro que tem 15 mil quilômetros rodados, é um carro diferenciado. Então, assim, eu tenho que vender o carro na tabela? Não. A tabela FIPE, ela é um parâmetro. E ela é um parâmetro que não é usada só para gente lojista, né? Ela é usada para os bancos, ela é usada também para as seguradoras, para as bases de consórcio. Então, na realidade, ela vai te dar uma base. Agora, se você chegar para mim aqui com um Virtus, com o acontece aí, táxi e tudo mais, com 200 ou 300 mil quilômetros rodados, você vai me oferecer o carro 20, 30 mil abaixo da tabela FIPE e eu não vou querer comprar o carro. Então, a gente não está dizendo sobre tabela, entende? A gente está dizendo sobre estado de conservação. Então, assim, depois eu vou mostrar para vocês que na própria tabela FIPE, eu acho que as pessoas, às vezes, né, nessa correria, ele não percebe, mas ali diz o seguinte, ela é uma base, tá? Porque um carro com 15 mil quilômetros rodados, ele nunca vai ser o mesmo valor do que um carro que tem 200, 300 mil quilômetros rodados, Sim. né? Às vezes o cara vai comprar um Virtus desse a 20 mil abaixo da tabela, que ele vai gastar os 20 mil e o carro não vai chegar perto dos 100, Sim. que é o outro carro com 15 mil quilômetros rodados. E aí a gente está levando em conta a questão de segurança, que a pessoa tem a comprar um carro mais novo. Então são todas essas coisas que englobam. Então assim, vale lembrar que FIPE não é valor de carro. FIPE, ela é uma média pra gente poder fazer a compra. Uma referência. Exatamente. É porque as pessoas, elas entendem que o carro é um bem, né? A gente Sim. sabe o quanto as pessoas lutam para ter essas conquistas. Sim. Mas é importante a gente entender que você tem que cuidar do seu veículo, a manutenção tem que estar em dia, seguro direitinho, o carro não pode ter avaria, né? Sim, não. Porque isso
desvaloriza. E por isso que muitas vezes, é o que a Natália está falando, muitas vezes o veículo não vai ser adquirido pela loja ou ele vai conseguir vender no particular pelo preço que ele quer. Sim. Porque vai depender muito da quilometragem, de toda a conservação do veículo, correto? Exato. E assim, e tanto que a gente hoje, se a gente for pegar um pouquinho mais para trás hoje, assim, por exemplo, eu tenho um Ômega CD aqui na loja. É um carro que eu peço 75 mil. A tabela do carro deve estar em torno de 40 mil. Então, assim, ele é um carro que tem preço? Não, é um carro que tem valor, Sim. né? É um carro que foi gasto um valor nele, igual acontece também em outros veículos, Sim. como o veículo de trilha, troller, né? Que as pessoas fazem o facelift, colocam os acessórios no carro, né? Então todas essas coisas também influenciam. Tem que entrar no valor. Sim, com certeza. É o justo, né? A gente tem que trabalhar sempre com o justo. Então se a pessoa comprou ali, se a outra pessoa não quiser, né, pode ser, depende da negociação, tudo na verdade é negociável. Mas todas essas coisas, sem dúvida, devem agregar valor no carro. A tua empresa, por exemplo, ela tem uma referência de qualidade premium, né? Sim. Você tem uma cobrança em cima dos veículos estarem completos, da manutenção do veículo. Sim. Qual a dica que a gente pode dar para quem está em casa para eles enxergarem um veículo com os valores devidos? Porque a gente tem o hábito, né, de, não, mas eu quero um automático, mas eu só tenho 30 mil. Sim, isso acontece bastante. Então estamos aqui para contar a verdade para vocês. Isso tudo, né? Com certeza. Então, assim, igual às vezes o cliente fala assim, olha só, eu quero comprar um carro, eu já vi coisas acontecendo assim, né? Você tem um carro ali, vou usar o mesmo exemplo, né? E aí o carro é 100 mil de venda e a tabela FIP é 95. Aí o cliente pega e fala assim, eu só compro por 95. Mas na hora que você foi pegar o carro, era um carro muito novo. Aí o cliente, eu não te entrego na avaliação que você quer, porque meu carro é muito novo. Então, na realidade, quem tem uma mercadoria nova, em primeiro lugar, ela tem que saber que ela tem uma mercadoria nova e valorizar isso. Sabe por quê, Fê? A gente desce, às vezes, a gente vai pro Rio, se você vê, assim, a diferença de qualidade e tudo lá embaixo, assim, é fora do normal, entendeu? Então, a gente tem que, sim, valorizar o nosso trabalho, valorizar a nossa mercadoria e fazer um negócio justo para todo mundo. Sim. Então, se o cliente está levando um carro diferenciado, acima da média, por que ele não pode pagar mais um pouquinho? Sim. Entendeu? É um carro acima da média. Logicamente que não justifica de sair aumentando todos os estoques acima do preço num carro que, se você for em Chiquinho ali, vai ter igualzinho. Aí não é o caso, entendeu? Mas quando se trata de veículo novo acima da média, nenhum problema de você pedir um pouquinho acima da FIP. Acho que as pessoas elas têm que vir com a mente um pouco mais aberta. Sim. E entender o que querem de verdade. Porque a gente sabe que a gente mexe casa própria e carro, a gente mexe com o sonho do brasileiro, né? Então as pessoas criam uma expectativa, criam uma listinha de sonhos do que eu quero no meu carro. É verdade. E às vezes o bolso da gente não consegue arcar com aquele custo. É o que você falou, eu quero um carro automático, com banco de couro, teto solar, 2020, quero financiar 100%, quero R$1.000 de prestação. Então, assim, são coisas que a gente fica mais difícil de ajudar. Mas no consórcio, de repente dá também. A gente é daqueles que sempre costuma dar um jeitinho que o cliente quer. Existem alternativas. Mas as alternativas, elas têm que ser coerentes, né? A gente também não tem que dar alternativas coerentes para o cliente para ele sair fazendo um bom negócio, um bom atendimento. Isso é mais tranquilo, né? Sim. Então, voltando à tabela FIP, a gente vai entrar na tabela agora? Eu quero mostrar pra vocês por quê. Às vezes você a Natália é maluca. Por que ela vai falar que eu tenho que pagar o carro acima da tabela? Então eu vou mostrar pra vocês que Natália... Pra entender. Ela é maluca, mas não é louca. E eu vou mostrar pra vocês que a própria tabela, se vocês forem ver aqui, ó, preço médio dos veículos. Vamos lá. A tabela FIP expressa preços médios para pagamento à vista, praticado na revenda de veículos para consumidor final. Pessoa física no mercado nacional, servindo apenas como parâmetro para negociações ou avaliações. Então, digo mais uma vez, servindo apenas como parâmetro para negociações ou avaliações. Os preços efetivamente praticados
Varia em função da região, conservação, cor, acessórios ou qualquer outro valor que possa influenciar as condições de oferta e procura de um veículo específico. Então não é a Natália que está falando, tá? É a própria tabela FIPE que está dizendo isso. Sim. Então, assim, se você achar um carro premium, que você pague aí um pouquinho a mais da tabela e você não tenha que fazer nada, você não tenha que gastar nada, vale muito mais a pena de você comprar um carro que você vai ganhar um super desconto e você vai ter que gastar um dinheirão e no final das contas você ainda não vai saber se o carro vai ficar bom. Sim. Né? Então, assim, acontece isso. E assim, a tabela FIPE ela foi fundada justamente para isso, para dar esse parâmetro, né? Senão eu acho que cada um vai vender pelo preço que quer, né? Vira um leilão. Sim, eu fico imaginando o seguinte, a tabela FIPE ela surgiu em 85. Como é que era feito antes, gente? Devia ser uma guerra, um leilão. Devia ser uma loucura isso aí, antes da tabela FIPE. Mas hoje, quem faz a tabela FIPE é a Universidade Federal de São Paulo, a USP. E todo mês ela é atualizada conforme as negociações, né, que eu disse aqui, de compra, venda e anúncios. Voltando a falar dessa questão do tipo de avaliação que a loja vai fazer, ou o vendedor do veículo, né? Sim. A gente precisa ser justo, que ter a segurança de comprar um carro que já passou por uma revisão, sim, né? Que tá direitinho com troca de óleo, que tá com a documentação todo em dia. Sim. Existem valores em cima do valor. Sim. Né? Conta pra gente um pouquinho como é esse passo a passo do protocolo de valorização do teu veículo quando chega aqui. Então hoje a gente trabalha já a gente tem uma plataforma de administração que ajuda a gente, né? Então quando o veículo ele entra na loja, em primeiro lugar a gente fotografa ele todinho, tá? Porque acontece, o carro entra na loja, daqui a pouco arranhou, né? Quem arranhou? O que aconteceu? Sim. Como é que foi? Então hoje a gente tem já toda essa trajetória para poder ajudar. Quando o veículo ele entra na loja, né? A gente pega a documentação do cliente que está entrando, o carro na troca, fazendo a negociação, pode ser compra também, né? Os nossos veículos, eles passam por laudo cautelar, tá? Para garantir a segurança de quem está comprando, que não é veículo roubado, não é veículo remarcado, que não é veículo, de repente, de passagem de leilão, tá? Gente, nada contra veículo com passagem de leilão. Às vezes, aqui na loja, eu repasso veículos de leilão. Não é porque o carro, alguma vez, ele foi leiloado, que eu vou jogar fora agora o carro? Sim. Logicamente que não. Só que ele vai ser vendido pela tabela FIPE? Logicamente que não. Então ali a gente vai ter um parâmetro da tabela para a gente conseguir fazer aí a venda dele dentro do mercado, que varia aí em torno de 20% de depreciação, entendeu? E aí uma vez a gente fazendo o laudo desse veículo, a gente vai para fazer a questão da revisão, em primeiro lugar. Depois a gente vai para a estética do carro, higienização, essas coisas todas. E aí o veículo deixar ele lindo ali fora. E deixar aqui pra gente. Pra gente poder vender e comercializar pra vocês. É isso. Exatamente. E você tocou na questão dos leilões. O carro do leilão, ele, na maioria das vezes, é porque quem comprou não pagou? Não, isso? então o que acontece? Na realidade... Como é essa avaliação? Pra gente poder entender um pouquinho sobre essa queda de valor. Existem tipos de leilões, tá? Então, assim, tem leilão score A, B, C. Então, assim, existe de fato aquele leilão onde não houve avaria no automóvel, tá? Que é o leilão igual você tá falando. Alguém comprou o carro, fez uma prestação, não conseguiu honrar. O banco fazem um acordo, fazem uma entrega do veículo, né? E aí o banco vai vender novamente para poder sanar esse prejuízo. Então, nesse momento, nesse carro aí, ele não teve nenhum tipo de avaria, tá? Então, é até um pouco melhor você comprar, mais fácil de aceitação do seguro, normalmente tem 90% de aceitação, sim, tá? Agora, existem veículos que são colisão. Aí você tem o grau de colisão. Existem veículos que vai ser uma colisão um pouco mais leve, né? Uma pequena monta. Então, você também vai ter um pouco mais de facilidade para realizar seguro, financiamento também, que não são todos os bancos que fazem financiamento de leilão, né? É porque é um veículo que dá um pouquinho mais de trabalho. Na realidade, o que acontece? Hoje, a gente tem que olhar um mercado inteiro. Você imagina o seguinte, quantos financiamentos você acha que foram feitos de veículo de leilão que as pessoas não sabiam aí pelo Brasil afora? Muitos. Então, os bancos viram o quê? A pessoa não sabia, daqui a pouco parava de pagar, aumentava a inadimplência do banco. Então, isso é uma realidade, tá? E aí, com essa realidade, eles fizeram o quê? Agora, alguns não trabalham e outros exigem
um documento feito de próprio punho do cliente, né, dizendo que tem ciência, que o veículo é de leilão, tudo mais, para poder efetivar o contrato. Então, para dar uma segurança jurídica para quem está comprando, né? Dos dois lados, né? E para quem está vendendo, exatamente. Sim. Entendeu? E aí você tem a questão do leilão, né, que já é média monta, um acidente um pouco mais grave que vai mexer na estrutura de fato do veículo, uma longarina, uma coluna de porta, então essas coisas que vão de fato jogar o preço do carro um pouco mais para baixo, entendeu? Porque são carros que têm que ser recuperados, aumenta o risco, então acontece todas essas coisas. E tem também o roubo e furto, né? Que a gente chama de hack roll aí. E assim, hoje, inclusive, a gente vendo aí, hoje existe no Rio de Janeiro uma quadrilha que pede resgate pelos veículos roubados. Vemos de tudo, né? Resgate pelos veículos roubados. Então, assim, roubou o carro, recuperou direitinho, pagou pra quadrilha, tá ótimo. Você vai pegar e vai sair com o seu carro inteiro. Agora, tem roubos que acontecem que a pessoa pega para, de fato, cometer algum crime, acaba aquele negócio, e foge, bate o carro. E aí também o carro vai ser uma média monta. Então, assim, o que é bacana falar, né? Independente se o carro é de leilão ou não, faça um laudo cautelar completo. E você vai saber o que você está comprando. Sim. Entendeu? Então, assim, porque às vezes estética é muito pouco, né? Eu sempre falo o seguinte, às vezes a pessoa vai pegar e vai olhar para a quilometragem do veículo. Só que, infelizmente, hoje a gente tem muitas empresas, até pessoas físicas, que mexem na quilometragem do veículo. Então, olha o estado de conservação, porque ele vai te dizer muito mais. Se a pessoa cuida, se a pessoa trata, entendeu? Ele vai te falar muito mais a verdade sobre o que o veículo de fato é do que você apenas ter essa informação. Então, o recado importante entenda o mercado veículo do seu carro. A compra e a venda nem sempre é como a gente sonha. Então, busque as informações, né? Sim. Exige seu laudo cautelar. Entendeu? Tem ferramentas na nossa mão e na mão das empresas responsáveis, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem esse cuidado com o veículo de todo mundo, dos clientes. Então, busque essas informações, porque tem informação de verdade no mercado. Tem empresas muito qualificadas que querem garantir que você tenha segurança no seu veículo. Ajudar o cliente a fazer um bom negócio com segurança, tranquilidade, né? Esse é o nosso objetivo. É o nosso objetivo. Obrigada, viu, Natália? Sempre um prazer ter você. Igualmente, e a gente vai conversando muito ainda. Tirar as dúvidas aí que o pessoal, a galera foi falando, né? Se tiver de dúvida aí, pode ir falando que a gente vai tirando essa dúvida. Se eles quiserem mandar mensagem pro @ da Quantum Automóveis, pode que você esclarece. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Pode então, falar. Vocês viram, tá aparecendo na tela o tempo inteiro o @ aqui da Quantum Automóveis. Tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Gostou de alguma informação que a gente deu aqui hoje? Manda lá, ou manda pra Diário TV, ou manda pra mim, que a gente responde vocês, tá? Estamos aguardando. Obrigada, Fê, mais uma vez. Obrigada. A gente já volta com mais um bloco. Com mais de 44 anos atuando em Teresópolis, nós, do Laboratório São Lucas, temos uma novidade para contar. Estamos em novo endereço, Rua Tenente Luiz Meireles, 170, em frente ao Ginásio Pedrão. Estacionamento próprio, recepção com mais conforto e espaço kids. E é claro, a qualidade e acolhimento São Lucas. Venha nos visitar. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Atendemos os principais convênios, inclusive Cartão do Bem, SAF e Cartão de Todos. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March.
Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para você. A primeira dica é como eu faço para acabar com a fome excessiva que eu tenho. É simples, são 3 tópicos. Primeiro, beber água o suficiente. O segundo tópico é combinar melhor as refeições, ou seja, acabar com isso de comer só um carboidrato sozinho. Por exemplo, nunca mais você vai comer uma banana sozinha, porque a banana tem um pouco de fibra, mas é muito mais fonte de carboidrato. E a terceira dica é, em toda refeição que você fizer, tenha que ter fonte de proteína. Se você tiver dúvidas, é só entrar em contato com o meu Instagram ou no telefone da clínica que eu posso te ajudar. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Quanto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Quanto. A sua melhor escolha. Na farmácia de manipulação Dermafarm, cada fórmula é desenvolvida com qualidade, ética e dedicação para atender as necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com o mais alto rigor em controle de qualidade, assegurando que cada medicamento, suplemento, hormônio ou cosmético manipulado seja produzido de forma personalizada. Nosso compromisso é com a excelência. Cuidamos da sua saúde de forma única, sempre respaldados na ciência, na ética e no respeito. Faça uma visita. Ficamos na Galeria Teresópolis, loja 34, Centro. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. Você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Oi, somos o Coletivo Arani e estamos aqui para convidar a todos a visitar a exposição de arte digital O Ninho. Uma exposição onde luz, cor e som e interatividade se juntam para criar uma experiência imersiva. Venham todos conhecer de quarta a sábado aqui na ProArte, das 11 da manhã às 7 da noite. Ingressos pelo Simpla. Venham! O mundo sabe. Vocês sabiam que Teresópolis é a capital do lúpulo? Vocês sabem o que é lúpulo? Todo mundo conhece o lúpulo vindo da cerveja. Mas hoje estou recebendo aqui, junto com a gente, para conversar com vocês aí de casa, Tereza. Muito obrigada, Tereza, pela sua presença. Obrigada eu pelo convite. O assunto é tão gostoso que todo mundo gosta de cerveja, né? A cerveja está na casa, na mesa de todo mundo. Mas quando eu pensei em convidá-la, foi para contar um pouquinho da tua história. Que a tua história é tão bonita em Teresópolis, você lutou tanto para que nós tivéssemos esse título bonito, grandioso, né? E conta pra gente um pouquinho como começou, como o lúpulo chegou para você, na tua vida. Eu conheci o lúpulo em 2017 e até então eu nem sabia da existência do lúpulo, né? O que era, o que não era. E aí em 2017 eu tive a oportunidade de conhecer através de um amigo comentando comigo sobre o lúpulo. E uma planta, agronomicamente falando, né, uma planta que cresce em torno de 15 a 20 centímetros por dia e chega a 6, 7 metros de altura, é uma planta que chama muita atenção. Então eu comecei a prestar muita atenção naquilo ali. E coincidentemente eu ganhei algumas mudas, alguns rizomas de um amigo e comecei a fazer as mudas.
Então, eu comecei a propagar aquilo de um jeito muito diferente, que até então é uma coisa inédita no mundo, né? E quando eu cheguei a ter 10 mil mudas propagando, brincando com aquilo ali, quando eu cheguei a 10 mil mudas, eu descobri que era uma planta que ela era, o plantio dela era proibido no Brasil. Porque uma planta precisa, qualquer variedade nova de planta que entre, ela precisa passar por análise de riscos e pragas para não comprometer. É uma coisa que a gente não sabe, né? Ele não poderia comprometer as outras culturas que já tem. E aí eu comecei todo o trabalho de legalização desse produto. Então, até então, quem tinha plantação de lúpulo era ilegal. E em 2018, em outubro de 2018, nós conseguimos legalizar o lúpulo no país. Então, graças a isso, Teresópolis ganhou o título de capital nacional do lúpulo, né? E no mundo todo existem 9 capitais, 9 cidades. E Teresópolis só é a 9ª. Então, pra gente... É um orgulho, né? É muito orgulho, Sim, né? é muito bacana. Ouvir a sua história... a sua luta por um propósito, né? É muito bacana, porque hoje a gente vê que o lúpulo ele tem funções medicinais, ele não é só para cerveja, né? Existem outros, a ciência está estudando cada vez mais para trazer possibilidades para as pessoas. Sim. E o lúpulo é um desses produtos, né? Olha, desde 2018, quando a gente começou a ter as primeiras plantas de lúpulo que o pessoal começou a colher, nós começamos a fazer pesquisas para novos usos, outros usos do lúpulo, né? Então, na verdade, cerveja sempre vai ser o carro-chefe. Até porque a gente está falando de um mercado que em 2022 foi avaliado em 77 bilhões de reais. Então, é um mercado muito grande, né? Só que o lúpulo ele pode ser utilizado com os óleos essenciais dele, né? Um dos componentes que tem dentro desse óleo é o xantomol, que ele é anticancerígeno. Então, existem muitos estudos, né, onde o pessoal usa isso como fitoterápico no combate de várias doenças. Fora a parte do fitoterápico, ele tem também a parte do mercado sucroalcooleiro, que na hora da fermentação da cana-de-açúcar, que ele está se transformando no álcool, eles colocam o extrato de lúpulo ali, porque ele é um bactericida natural. E há pouco tempo nós descobrimos o porquê disso, porque poderia ser utilizado um outro produto que pudesse até ser mais barato. Mas eles utilizam justamente o lúpulo por ele ser um produto natural, ele entra quase que como fitoterápico nessa fermentação. Porque depois a indústria farmacêutica compra esse subproduto que sobra do mercado sucroalcooleiro e transforma ele na vitamina B12 que nós tomamos. Nossa, então funções tem muitas, né? Muitas. São quantos tipos de lúpulo que já são conhecidos? Hoje, registrado no Brasil, são 51. No mundo todo, nós temos em torno de 350 variedades. Então, hoje, aqui no Brasil, nós trabalhamos com 51 variedades. Vocês vão ver, o tempo todo, está passando várias imagens de vários, do plantio, do lúpulo, da colheita. Tereza, você comercializa esse produto, essa tua plantação, ela é comercializada. Você tem uma estufa que você vende, você comercializa em menor escala, né? Eles pequenininhos, como é que se chama? As mudas. E depois você também comercializa até o processo final? Não. Em alguns casos? Na verdade, o que nós temos lá hoje é uma biofábrica. O que é uma biofábrica? Nós pegamos um pedacinho da muda, coloca ele dentro do laboratório, ele é trabalhado ali dentro. Não existe transformação, só existe a muda que está ali. Sim. Né? Então, de uma muda pequenininha, ali está mostrando o pessoal fazendo o trabalho. Né? Então, de uma muda pequenininha, a partir da parte do replantio dele, ele chega a virar 1000 mudas. Então, de uma vira 1000. Sim. Dessas mudas, depois nós levamos ele para ele se aclimatar, a gente chama de rustificar. E depois disso que nós vendemos essa muda. Esse processo todo que eu estou te falando, ele dura em torno de 1 ano, 1 ano e meio.
E aí essa muda que é comercializada. Entendi. Eu vendo mudas hoje para o Brasil todo e até algumas mudas para a América do Sul. Né? Então, essa biofábrica que nós temos hoje é a maior da América Latina, esse material. Então, como nós vendemos muda para o Brasil todo, nós temos o contato de todos os produtores. Então, o que nós fazemos? Quando alguém quer comprar alguma variedade, quer comprar o lúpulo, o produto final, nós indicamos as pessoas por cada região. Né? Entendi. E aí todo mundo se ajuda? Sim, é um círculo de ajuda, né? Sim. As pessoas, eu acho importante mostrar, vocês estão vendo agora, a muda no potinho, como ela faz a comercialização. Isso aí. Né? Então, tem todo um processo. A Tereza estava me contando que o plantio, o lúpulo, ele vai de 6 a 7 metros, né? Sim. E lá em cima, eles descobriram que, como o Brasil só tem até 12 a 14 horas de dia, claro, né? A gente precisa fazer um complemento de iluminação. Então, é todo um cuidado para que o produto chegue no consumidor final, né? Isso. Para que a gente possa ter esses títulos. Acho que estudar sempre é muito lucrativo. Quando a gente tem um propósito maior de levar realmente... Não é um reconhecimento só do lúpulo de Teresópolis, é nacional, é o seu nome, né? É a sua marca, é o seu estudo, é o seu empenho. Parabéns. Obrigada. E tem outras pessoas que caminham nesse projeto com você, né? Você me disse que você participa de congresso. Sim, na verdade, quando iniciamos o trabalho, né, o lúpulo é um produto muito novo, então é o tempo todo em cima de pesquisa, descobrindo o que pode ser feito. Então, uma das coisas que nós fizemos foi a academia andar junto com o produtor. Então, quando esse trabalho é feito em conjunto, a velocidade é muito rápida, né? Então, hoje nós temos aí 8 anos de trabalho feito com o lúpulo e o que nós já descobrimos é gigantesco. Né, todo esse trabalho que vem sendo feito. Por exemplo, você citou a parte da iluminação. Hoje, no mundo inteiro, as pessoas só têm uma colheita por ano. Hoje, no Brasil, a gente chega até 3, em algumas regiões até 4 colheitas. Na nossa região, que é mais fria, a gente consegue 2 colheitas anuais. Então, isso aumenta a produtividade, né? E sem deixar cair a qualidade. E tudo isso foi feito quando a gente chama de tropicalizar a planta, porque foi feito um trabalho de pesquisa para que esse produto pudesse ser tropicalizado. Então, quando isso foi feito, a academia andou muito junto com isso tudo. Então, por exemplo, hoje, a Emater, a Embrapa, várias entidades da Universidade Rural, todos eles caminham junto com a gente nessa pesquisa, né? E eu viajo o Brasil todo fazendo palestras, né, divulgando o lúpulo, porque por ser um produto novo, se você não faz também o marketing, você também não vende, também não divulga. Então eu faço palestras, por exemplo, semana que vem eu vou estar no Paraná, participando de um congresso internacional, fazendo uma palestra e falando sobre o produto. Essa semana agora, eu vou estar participando do Tours Rio, falando sobre a parte de turismo que o pessoal utiliza, né, nas visitações no campo de lúpulo. Então vai estar eu, mas o Thiago Lacerda, que é um ator que também é produtor. Que já é um nome pesado, né? Sim. E que leva o nome do lúpulo também para muitas regiões. Ele ajuda a divulgar, né? E mais um cervejeiro. Então, vamos estar falando do campo, do produtor, e o cervejeiro e o produto final, do que é utilizado, né? Sim. E é um mercado que está em crescimento, né? Sim. O mercado do lúpulo... recentemente a gente estava fazendo esse levantamento. O mercado do lúpulo mundo em 2025 ele vai fechar em quase 9 bilhões de dólares. E em 2029 a perspectiva é de chegar a 12 bilhões. Então é um crescimento muito grande, né? Sim. Então nós produtores, para as pessoas que estiverem interessadas em fazer o plantio, é um mercado só em crescimento o tempo todo. Até porque
mais de 97% desse lúpulo que é utilizado no Brasil é importado. Então, por mais que nós estejamos crescendo, ainda tem um mercado muito amplo para ser explorado, né? E é fácil, a gente está falando de Teresópolis, né, de região serrana. Você disse que o tempo mais frio faz até 2 colheitas, né? É fácil manusear, é fácil plantar, fazer a muda crescer. É um processo, eu imagino que não seja fácil a palavra, mas é controlável para que alguém pegue e inicie do zero uma plantação? Sim, existem várias pessoas que trabalham, que fazem consultoria, que ajudam e tudo mais, né? O produtor. Então, a partir as próprias entidades públicas, como a Emater, o pessoal tem conhecimento do manejo do lúpulo. Então, você plantou o lúpulo hoje, daqui a 4 meses você vai estar colhendo o primeiro plantio dele. Então, é uma coisa animadora, né? Fora o valor agregado que está em cima dele, do produto final também, né? Que anima as pessoas a fazerem o plantio. É porque a gente fala de plantio, a gente sente uma resistência das pessoas, né? Porque acho que até a falta de conhecimento mesmo, de valorização do produto, que é um trabalho diferenciado que você faz. A gente vê muitos plantios de alface, de frutas, de legumes, que as pessoas acabam ficando quietas e não correndo tanto atrás de um destaque, porque acham que é muito comum. Mas é uma situação tão bonita você alimentar uma pessoa. O plantio alimenta várias famílias, né? E a gente importa muito. Então, isso é valorização, né? Você está levando o lúpulo de Teresópolis para o mundo e levando o nosso nome junto. Com né? certeza. Eu tenho orgulho. É gostoso, né? E conta pra gente, Tereza, que você me contou antes da gente começar o bate-papo, que você vai conhecer a princesa ou a imperatriz do Japão? A princesa do Japão. Conta pra gente. O pessoal da colônia japonesa enviou a história do lúpulo, a minha história, pela minha descendência japonesa, né? Falando desse caminho que nós conseguimos aqui. E ela ficou super empolgada, super interessada, e ela me convidou para participar de um evento que vai ser feito na próxima semana no Rio, onde ela vai estar no Brasil, e aí eu vou ser recepcionada por ela representando, né, a colônia japonesa, representando a mulher japonesa, a descendência e uma cultura nova, né, de tudo isso que a gente vem fazendo. Então, para mim, é com muito orgulho. É uma honra. É uma honra. Parabéns, parabéns. Obrigada. Agora, para a gente terminar o nosso bate-papo, queria que você olhasse para a câmera e fala para as mulheres, fala para as pessoas, para elas conhecerem o lúpulo, para elas conhecerem a sua história, para elas buscarem a história delas também, né? Porque às vezes tem alguém ali com aquela sementinha dentro dela murcha, né? E a gente pode incentivar. E a Ninkasi está aí para poder chamar e mostrar e apresentar Teresópolis e o Brasil para todo mundo, né? Então, chama o pessoal para conhecer um pouquinho da tua história. Então, as pessoas costumam falar assim, nossa, Tereza, a sua vida é muito bacana, é super empolgante, você faz muita coisa. Todo mundo só vê a cachaça que a gente toma, não vê os tombos, né? Então, na verdade, não deixa de ser empolgante. Sim. Mas eu utilizo uma frase quando eu faço algumas postagens minhas, que eu sempre faço assim, não é trabalho, é paixão. E esses dias eu ouvi uma pessoa falar comigo que quando me vê falando de lúpulo, né, ele vê com admiração e que dá vontade de fazer o mesmo trabalho, querer ajudar, querer participar daquilo tudo. E ele falou assim, Tereza, tudo isso a gente vê porque você faz a coisa com muita paixão. E eu realmente faço, não só com o lúpulo, mas com a minha vida. Sim, né? Esse é o segredo. Porque eu vivo com muita paixão, com muita intensidade, tudo isso que eu estou fazendo. E eu acho que a partir do momento que você faz uma coisa, que você agarra uma causa com tanta paixão, tudo vem. Então, há pouco tempo uma amiga falou assim comigo, né? Caminhe que o caminho se abrirá.
E eu acho que é bem isso mesmo. Então, quando eu comecei a desbravar o caminho do lúpulo, que não foi uma coisa fácil, né? Eu tive fiscalização do Ministério da Agricultura querendo queimar todas as minhas plantas, passei por várias coisas ali. E em momento algum eu falei, não, eu não vou parar. Em momento algum eu pensei em parar, eu sempre quis continuar. Então, eu acho que tudo isso é movido pela paixão que eu tenho aqui dentro, de querer realizar as coisas. É isso, parabéns. Obrigada. Eu, em nome de Teresópolis, de vocês que estão aí do outro lado, dou parabéns. Me orgulho muito de... Eu vou te dizer que eu nem sou fã de cerveja, viu? Mas a história é muito bonita, a sua luta para poder levar realmente o nome da cidade, o lúpulo para fora, é muito cheia de valor, assim. E a gente precisa contar para todo mundo. Por isso que eu trouxe para vocês aí de casa. Obrigada, viu, Tereza? Obrigada eu, Fernanda, pelo convite. Obrigada. E a gente já volta com mais um pouquinho de papo com a Fê, que eu tô indo pra culinária agora. Fica aí, já volto. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para vocês. É muito importante a gente beber bastante água ao longo do dia. Para você saber essa necessidade, basta você pegar o seu peso e multiplicar por 35. Um exemplo prático, uma pessoa com 60 quilos vezes 35 vai precisar beber ao longo do dia dela 2,6 litros de água. Então, assim você vai conseguir garantir a sua saciedade e hidratação adequada. E aí você pode me perguntar, mas eu posso substituir essa água por chá ou suco? A verdade é que não, porque vou te fazer uma outra pergunta. Você lavaria a louça da sua casa com suco ou chá? Pois é, esses líquidos eles apresentam também substâncias que precisam ser metabolizadas pelo nosso corpo. Então, não é água pura. A gente precisa de água para hidratar o nosso corpo. E além disso, a água com gás pode ser um substituto sim, mas fique atento porque esse gás ele vai ser ingerido e ele depois vai precisar ser eliminado. Pode gerar desconfortos abdominais. Então, estufamento, se você sofre com isso, evita pelo menos no máximo uns 500 ml de água com gás por dia. Se ficou alguma dúvida, basta entrar em contato com o meu Instagram ou com o telefone aqui da clínica que eu posso te ajudar. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja para uma questão estética, para uma questão de tratamento ou principalmente para uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite,
Aqui na Dermafarm nós personalizamos para você. Seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele, e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele. Então, para isso, você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então, não é só chegar e pedir o que você quer ou viu alguma fórmula na internet para mandar fazer. Porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso, a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você. Olá, estamos no inverno e junto com o inverno as temperaturas abaixam e as viroses vêm. E com as viroses o desconforto da febre, da gripe, do nariz congestionado. Então eu espero que você não precise, mas se você precisar, nós do Laboratório São Lucas realizamos os testes de Covid, influenza A e influenza B. Ah, e o melhor, o exame fica pronto no mesmo dia. A dica de hoje que a gente quer dar para vocês é sobre arte. Na verdade, o que é arte? Qual é a definição de arte? Essa definição muda de acordo com o tempo. O que era arte no Renascimento, lá em 1500, já não é arte hoje. A arte hoje tem um outro significado. O que é arte para você? Arte é pensamento. E a arte não depende mais só do suporte, da pintura, da tinta, né, Márcia? Ou só da escultura. Por que a gente está falando isso? A gente quer falar sobre um outro trabalho nosso, sem ser o ninho. Nós estamos com o ninho lá na ProArt, mas esse é um outro trabalho, as brometálicas, que esteve em cartaz em Teresópolis e ele é circulante. A gente expôs no Rio, no Museu da Marinha, e está indo para Búzios, no Espaço Zanini. Sim. E sim, as brometálicas elas são feitas com material reciclado, né? São chapas de offset que foram reaproveitadas e a gente quis fazer uma floresta meio surreal, né? Utilizando esse material e ficou com um efeito super bonito e também cheio de simbolismo, né? Porque a gente está tratando de reciclagem, né? De sustentabilidade, isso é bacana também. Ela fez bastante sucesso aqui quando esteve na ProArt e também lá no Museu da Marinha e agora está lá brilhando em Búzios. Quem estiver por lá, dá uma passadinha. Vai lá, 17 de maio. 17 de maio, abre a nova exposição com as brometálicas, que é uma instalação de arte. Não é escultura, não é pintura, é a utilização do espaço de uma maneira inovadora. Exato, a arte sai da parede e vai para o espaço, né? Ela ocupa um determinado espaço, é o que a gente chama de instalação. Voltei com a culinária do Papo com a Fê. Gente, a receita hoje até a Ana Maria Braga já testou, eu falei, eu tenho que testar e trazer para o programa para vocês, né? É uma receita de pão de queijo com 2 ingredientes. Eu, na verdade, incluí o terceiro ingrediente, porque queijo é bom demais e a gente pode variar, que vai dar mais crocância e dar um toque, o queijo parmesão dá um toque todo especial nessa receita, gente. Rápida e fácil. E eu sei que vocês vão fazer aí em casa, porque pão de queijo é sempre um tormento reproduzir por causa do polvilho, né? Então eu vou ensinar mussarela, tapioca e queijo parmesão. Tá tudo aqui para vocês poderem ver e aprender junto comigo. A receita, eu reproduzi em casa e ela fica gostosa, fica crocante e fica de verdade com sabor de pão de queijo. Sabe aquele pão de queijo gostoso? Puxa, vocês vão ver aqui que eu vou mostrar para vocês. O único processo dessa receita, realmente, é dar liga em tudo. Porque os 3 itens
são mais secos, né? Os queijos que têm o óleo natural do queijo. Então eu vou começar a montar a receita com vocês, tá ok? Vamos ficar de olho aqui comigo para que vocês possam saber tudo que está rolando para reproduzir em casa, tá? Então, eu trouxe uma receita única, tá bom? Se você tiver com mais convidados em casa ou tiver mais pessoas em casa, você vai acrescentando o dobro dessa medida que eu vou dar aqui, tá? Aqui tem uma fatia de mussarela, uma colher de sopa de parmesão e 2 colheres de sopa de tapioca, tá vendo? Aquela tapioca fininha que a gente encontra no mercado super fácil. O parmesão de sempre ralado. Não experimentei com o parmesão de saquinho, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, vamos experimentar. Não sei se a receita dá certo. E uma fatia de mussarela. Vamos iniciar a receita? A fatia de mussarela a gente coloca por baixo. Agora a gente joga a tapioca. Eu gosto de fazer aos pouquinhos. Então, olha, eu vou dando uma liga, uma apertadinha. É meter a mão na massa mesmo, tá, pessoal? Ó, você vai achar que nada vai dar certo. Mas lá no fundo, depois de uns 10 minutos apertando, a receita dá certo. Vi Ana Maria fazendo, a internet toda tá fazendo essa receita de pão de queijo. Então eu tinha que trazer essa receita para vocês, ó. A gente amassa, tá vendo? Começa a criar umas bolotinhas de queijo. Aí a gente amassa, ela vai pegando liga. Eu vou tirar os meus anéis para não agarrar, tinha que ter tirado antes, né? Muito habilidosa. Aí, olha, tá uma bolinha. Aperto aqui, pego a tapioca e, ó, a gente vai apertando de novo. E é esse processo aí até ter uma bolinha de cremosa, assim, sabe? O queijo parmesão eu coloco na segunda leva da tapioca, para a gente poder fazer essa liga e que o negócio funcione. Ó, o queijo já está derretido. Outra dica muito importante é não pegar o queijo da geladeira, tá, pessoal? O queijo ele tem que estar mole, derretidinho, já antes de fazer a receita. Para poder ter essa liga e a gente conseguir juntar todos esses ingredientes secos para reproduzir o pão de queijo. Vai dar certo, ó. Viu? Ó. Vou mostrar a primeira parte da massa, como ela está para vocês. Um prato já resolve, não precisa de vasilha grande, nada disso. Ó, aqui vou mostrar para vocês, ó. A massa, tá vendo? Tá amassudo já, ó. Então agora eu vou colocar mais tapioca. Errei, né? Que a receita original é o polvilho. Mais tapioca. Junto novamente. Cai um pouquinho de tapioca fora do prato, né, gente? Mas normal, tudo por uma receita gostosa, inovadora, pra gente reproduzir com facilidade em casa. Vocês vão ver, dá umas bolinhas, fica parecendo... Eu não gostei de fazer o pão de queijo grande, tá? Eu gostei de fazer umas bolinhas pequenininhas, tipo aquele pão de queijo coquetel que a gente compra pronto no saquinho. Então, e a gente vai amassando, ó. Vai amassando até conseguir absorver toda a tapioca que tá aqui no prato. Eu estico. Vocês conseguem ver aí de casa que a massa ela já tá mais puxa. Então é mais fácil pra gente colar isso aqui. Ó. Não precisa de luva, depois a gente lava a mão antes e lava a mão depois. E vai reproduzindo a receita, ó. Agora é a hora do queijo parmesão. Por que, Fê, que você só coloca o queijo parmesão agora? Porque o queijo mussarela ele é o mais úmido de todos. Então ele vai dar a liga. Agora o queijo parmesão a gente mistura novamente para ficar aquelas bolotinhas de queijo torradinho quando o pão de queijo vai para a air fryer. Eu vou apertar aqui, que eu vou continuar amassando e eu já volto, tá? Vou fazer a mágica da televisão para vocês poderem já ver a receita pronta. Mas ó, a liga já tá pegando no pão de queijo, Ih, fiz sujeira.
O queijo parmesão, ó, já aderiu à massa, tá? Eu vou continuar amassando aqui e eu já volto. Fica aí, não sai daí. Gente, então, tô aqui ainda amassando a massa, mas vocês conseguem ver que o prato já tá vazio, tá vendo, ó? Aí eu vou fazendo assim para pegar o restinho de queijo, tapioca e mussarela, mas a massa já tá aqui, ó, toda homogênea. Vou trazer aqui para perto para vocês verem, ó. A massa tá aqui, ó. A gente consegue ver o quê? Alguns pedaços do queijo e a tapioca já está úmida com o óleo natural da mussarela e do parmesão. Então agora vamos fazer bolinhas, tá? Vocês vão ver que na hora que a gente começa a fazer as bolinhas para colocar na air fryer, ela dá uma esfarelada também, porque a tapioca que tá aqui, né? A tapioca é seca. Então vai sempre te dar uma esfarelada. E você vai, cata e faz uma bolinha. Não dá, vou separar aqui uma porção, ó. Não dá para fazer, já vou antecipadamente, bolinha assim, ó. Eu não gosto muito, porque eu acho que ele abre, porque ele fica com rachaduras. Eu gosto de ir fazendo assim, que aí ele vai ficar desigual, mas ó, ele não tem uma rachadura na bolinha do pão de queijo que eu vou botar na air fryer. Então, essa massa aqui, ela normalmente dá em torno de 6 bolinhas pequenas. Se você quiser fazer um pão de queijo grande, aí você divide por 2 e vai fazer 2 pães de queijo maiores. Eu lembro vocês, não gostei da receita como pão de queijo grande, tá? Pessoal, achei que ficou... talvez eu tivesse que colocar mais queijo, porque parece que fica muito tapioca. E aí eu gostei da bolinha, que vocês vão ver que depois que ela sair da air fryer, ela tá crocante, igualzinho o pão de queijo, só que ela tá aquele puxa do monte de vários, da mistura dos queijos, sabe? Ficou gostoso demais. Agora o processo é ir fazendo as bolinhas, 10 minutos de air fryer. Então eu vou repetir a receita para vocês, tá? 2 colheres de tapioca, a tapioca aquela do saquinho que você já compra no mercado, tá? 1 colher de sopa de parmesão e 1 fatia de mussarela. Isso mesmo, 1 fatia de mussarela. Não, Fê, você testou com mais de 1 fatia de mussarela? Só quando eu fiz uma receita dupla. Eu fiz o dobro da receita, tá? Aí eu testei com mais de 1 fatia de mussarela. Mas para fazer a receita que eu peguei na internet para trazer para vocês, é essa aqui, tá? Tô fazendo original para que vocês possam replicar. Olha, eu acabei fazendo umas bolotinhas menorzinhas, vai dar uns 8 pães de queijo aqui e vou colocar na air fryer, mas antes eu quero terminar eles aqui com vocês, para que vocês possam ver como é fácil, gente. Eu achei a receita ótima, fica gostoso, lá em casa todo mundo super aprovou, viu? É gostoso, né? Pão de queijo, às vezes, a gente tem a tapioca em casa, que tapioca é uma coisa que todo mundo agora come, né? Todo mundo gosta. Mussarela também a gente tem de vez em quando em casa, então a gente aproveita e faz o pão de queijo, tá? Olha aqui agora de pertinho como ficou as bolinhas, tá vendo? Ó, as bolinhas estão mais ou menos do mesmo tamanho. Agora eu vou trazer para a air fryer, isso mesmo. Vou trazer para cá, para poder colocar aqui dentro cada uma dessas bolinhas. Não precisa untar a air fryer, não precisa borrifar azeite, não precisa de nada disso. Só colocar o pão de queijo, 10 minutos na air fryer, a 200 graus, tá? Deixa eu botar o prato aqui. Aí, ó, onde eu tô, deixa eu trazer pra cá pra vocês verem aqui de pertinho, ó, dentro da air fryer, os pães de queijo, ó. Aí você só não deixa eles coladinhos, tá? Tem que deixar eles separadinhos para colocar lá dentro para esquentar. Senão, o queijo, como ele tá muito in natura, ele agarra um no outro. Então, vou colocar aqui na air fryer, 10 minutos, gente, super rápido, 200 graus, 10 minutos. Já volto com o pão de queijo crocante saindo da air fryer. Fica aí. Voltei. Falei que o truque da televisão é rápido, né? Acabou de apitar a air fryer. Vou tirar aqui para vocês poderem ver
como ele sai crocante, gente, douradinho. Olha isso. Que delícia! Pão de queijo fresquinho. Ó. A massa deu mais um, eu fiz mais 2 pequenininhos. Agarra, às vezes, quando você tem uma air fryer, mas com buraquinhos como a minha, você pode botar aquele papel manteiga por baixo também, se você quiser. Mas olha, agarrou um pedacinho aqui, mas nada demais, tá? O pão de queijo, ele tá delicioso. Aquilo ali que ficou ali não faz menor diferença. Agora, olha, ele fica... Eu vou abrir aqui assim, ó, pra você ver ele puxar. Tá quente. Ó, ó. Ó. Bom, gente. Tá cheiroso. Bom demais. Eles ficam todos cheinhos. Tá vendo? O parmesão, ele dá essas bolinhas mais altas de queijo. Delicioso. Faz em casa e me conta se você gostou também. Eu vou ficar por aqui comendo meu pão de queijo. Você pode comer pão de queijo com geleia de morango, geleias de doce, requeijão, cheddar. Usa e abusa do pão de queijo rápido com 3 ingredientes. Repetindo a receita, 2 colheres de tapioca, 1 fatia de mussarela e 1 colher de sopa de parmesão, tá? Não precisa botar sal, azeite, nada disso. É só isso que tá aqui. Volta lá no programa, assiste e reproduzir na sua casa. Eu vou adorar ver as suas fotos, vou adorar saber que você reproduziu a receita também, tá? Tô sempre querendo trazer receitas rápidas, práticas e fáceis pro seu dia a dia, como eu faço lá em casa, né? Então vou ficar aqui saboreando meu pão de queijo, sabe, ó? E semana que vem, fica aí, que tem mais papo com a Fê, tá? Ó, puxa pra vocês, ó. Tchau, tchau. Até semana que vem. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Com mais de 44 anos atuando em Teresópolis, nós, do Laboratório São Lucas, temos uma novidade para contar. Estamos em novo endereço, Rua Tenente Luiz Meireles, 170, em frente ao Ginásio Pedrão. Estacionamento próprio, recepção com mais conforto e espaço kids. E é claro, a qualidade e acolhimento São Lucas. Venha nos visitar. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Atendemos os principais convênios, inclusive Cartão do Bem, SAF e Cartão de Todos. Na farmácia de manipulação Dermafarm, cada fórmula é desenvolvida com qualidade, ética e dedicação para atender as necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com o mais alto rigor em controle de qualidade, assegurando que cada medicamento, suplemento, hormônio ou cosmético manipulado seja produzido de forma personalizada. Nosso compromisso é com a excelência. Cuidamos da sua saúde de forma única, sempre respaldados na ciência, na ética e no respeito.
faça uma visita. Ficamos na Galeria Teresópolis, loja 34, Centro. Oi, somos o Coletivo Arani e estamos aqui para convidar a todos a visitar a exposição de arte digital O Ninho. Uma exposição onde luz, cor e som e interatividade se juntam para criar uma experiência imersiva. Venham todos conhecer de quarta a sábado aqui na ProArte, das 11 da manhã às 7 da noite. Ingressos pelo Simpla. Venham! Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Eu sou Fernanda Gonçalves e trouxe uma dica da Nutri para vocês. Nutri, eu preciso comer de 3 em 3 horas? Definitivamente não. E eu posso até dizer que não é interessante que você faça isso. Porque se você souber como realizar as suas refeições, combinar as suas refeições e até ordenar os alimentos, a ordem com que você consome cada alimento também importa na saciedade, isso vai fazer com que você aumente a tua saciedade e o tempo entre uma refeição e outra, que eu posso te garantir que pode chegar até 4 a 5 horas numa boa e sem fome. Para isso, você precisa fazer refeições completas, fontes de proteína, carboidrato, gorduras boas e precisa também ter uma boa ingestão de água. Você pode ter certeza que fazendo direitinho, essa fome não vai aparecer de 3 em 3 horas. E aí, até mesmo o seu processo de emagrecimento vai ficar mais fácil de acontecer. Gostou da dica? Tem alguma dúvida? É só entrar aqui em contato com a minha clínica ou no meu Instagram que eu posso te ajudar.